Iboru, Ibó e Boxixi, eu me chamo Evandro Carvalho, presidente da Associação Urubá Cuba Brasil, e quero aproveitar a oportunidade para transmitir a todos os meus melhores desejos de felicidade, saúde e êxito para o ano que se inicia. Bom, durante os dias 30, 31 de dezembro de 2023 a 1º de janeiro de 2024, dezenas de babalaôs, chefes de famílias, se reuniram na Associação Urubá Cuba Brasil com o propósito de executar a todo rigor as cerimônias da letra do ano de 2024. E o Odu que nos apresentou Lofen foi o Odu Oturanico, Oturayobe, acompanhado dos Xiximuns Okana Sode e Otura Dakoi. A ordem dos Xiximuns configuram uma profecia positiva, uma profecia Ire. E a profecia foi: Ire Ashekun Otako Linendi Oyali Lesego. Onixé Akukó Funfun Aego. Isso significa que obteremos soluções para suplantarmos os desafios e alcançarmos o êxito através do auxílio dos nossos ancestrais. É de suma importância oferecer uma cocô funfum aos nossos antepassados e ter uma telha dedicada aos espíritos familiares. Essas ações visam honrar e se conectar com os nossos antepassados, buscando benefícios materiais e espirituais disponíveis durante o ano. Disse Falturanico que a falta de consciência espiritual sobre a importância dos nossos antepassados é um desafio que vem enfrentando a geração atual. É necessário, portanto, resgate imediato para reencontrar a harmonia, equilíbrio e orientação, atributos fundamentais perdidos nessa geração em meio às demandas da vida moderna, que dão lugar à depressão, suicídio, vícios e etc. Orixás que governam o ano. Odudua, acompanhado de Iemanjá. Com base em seus arquétipos, podemos compreender a temática do ano como uma representação simbólica espiritual das forças superiores que impactam o coletivo, indicando tendências e mudanças sociais significativas. A interpretação desses arquétipos pode nos ajudar a compreender melhor as influências que estão atuando sobre nós e sobre a sociedade em geral. Bandeira branca com borda azul. A bandeira é fundamental tê-la em casa em miniatura. É uma maneira de demarcar o nosso território e proteger o ambiente ao nosso redor. Representa o ponto de referência que nos conecta positivamente com o lugar onde vivemos. A realização do ebó da letra do ano é um recurso espiritual que pode evitar ou amenizar os impactos negativos do meio ambiente sobre nós, além de nos ajudar a nos posicionar diante das oportunidades que surgem ao longo do ano. O ebó é acucô, uma garrafa de cachaça, uma cesta pequena com sapote, ataré, aguador, flecha, abiti, ecu, ejá, mel, opolopô, bobô. Bom, quero frisar mais uma vez que os ciclos não são separados. É importante ouvir as letras dos anos anteriores para termos uma maior compreensão da letra atual, da previsão atual. Exemplo, Oxedi surge a pandemia, com ela grandes crises e desafios que se estenderam para o ano seguinte. Em 2021, a tônica do ano foi o início dos grandes embates políticos, início dos eventos climáticos, polarização, manifestações populares. 2022 é marcado pelo agravamento das crises climáticas, eleições, alerta do surgimento de guerras. O Dileque indicava, por exemplo, troca de cabeça, ou seja, um ano de finalizações. Testemunhamos a troca do governo, fim da pandemia e outros acontecimentos inéditos. 2023 previa um ano diferente e foi um ano peculiar. Exemplo, sem pandemia, renovação na política, um ano mais leve, assim como o surgimento de acontecimentos inesperados como a grave seca, melhora da economia, alta da temperatura, agravamento dos fenômenos climáticos e por aí vai. Ou seja, nada acaba ou recomeça. Tudo é um processo. Chegamos a 2024 ainda no meio desses processos que surgiram em 2023 e a maioria desses acontecimentos ainda estão em andamento. Entretanto, o meu objetivo é identificar circunstâncias inéditas que podem ter impactos significativos em 2024, evitando ao máximo
repetir o que já foi dito nas letras anteriores para não ser redundante. Embora, por exemplo, seja necessário analisar, ainda que brevemente, a continuidade dessas ocorrências para oferecer uma perspectiva mais ampla sobre as possíveis direções que tais eventos podem tomar em 2024. Esse será um ano promissor, sobretudo para todos que se fincaram na ética. O doutor Anico indica que será um ano marcado por transformações e urgências de adquirir sabedoria, proporcionando um período fascinante para aqueles que estão abertos a mudanças e estão focados também no desenvolvimento da maturidade emocional. Os orixás regentes desempenharão um papel significativo na dinâmica do ano. Odudua rege o ano, orixá propulsor da criação. Seu nome significa anos cansados, ou seja, passagem do tempo, o período de vida que temos para cumprir a nossa jornada na Terra e a finalização desse tempo com a chegada da morte. Governa as oscilações entre o dia e a noite. Sugere que devemos adquirir sabedoria e propósito em todos os estágios a partir das experiências vividas para não perdermos o sentido da vida presos no passado. Cabe aqui uma reflexão. O que você tem feito com seu precioso tempo? Segundo Ifá, segundo os princípios de Odudua, o tempo jamais se corrompe. E essa será a tônica do ano, o tempo. Pois quando tomamos consciência de que um dia vamos morrer, aproveitamos melhor a vida, desapegamos de futilidades e sentimentos ruins e desfrutamos mais do presente. Indica que o desperdício do tempo será cobrado esse ano. O Dodô governa o início e o fim dos ciclos, o desenvolvimento cronológico, as riquezas dos mortos, a encarnação e a reencarnação. Impede a morte prematura. A patriarca da humanidade é a vitalidade que sustenta cada espécie viva na Terra até o dia da sua morte. Indica novas formas de criar vida, filhos, animais e outras espécies geradas em laboratório. Indica sofrimento coletivo pela sensação do tempo perdido, sofrimento de idosos que não amadureceram, preocupação maior com a velhice, idosos serão mais amparados pela sociedade e pelo governo. Indica repercussões de casos de maltratos a idosos, novas leis sobre aposentadorias, cortes de pensões e reformas trabalhistas, estudos que trará soluções inovadoras para tratamento de crianças especiais. A expectativa de vida do Brasil pode aumentar esse ano. Esse é o ano da construção do Brasil, pois o Dudu representa a formação da sociedade. A percepção do mundo que conhecemos acaba devido às grandes transformações nacionais e mundiais em decorrência dos avanços tecnológicos, variações climáticas, conflitos da guerra e etc. Indica início de uma nova ordem mundial. Trata-se de um ano muito promissor. Representa as grandes oportunidades, abundâncias, riquezas que conquistamos com dedicação, paciência e empenho que se converte em patrimônio. Indica que tudo tem o seu tempo. Um ano onde o Brasil pode alavancar. Vale aqui uma reflexão. Estamos mesmo seguindo o tempo, o ritmo correto que a nossa vida exige, ou estamos acelerados ou lentos e acomodados demais? Vale ressaltar que a realidade de cada indivíduo, de cada ser humano, exige ações e momentos distintos para que os projetos de vida dê certo e sigam um fluxo positivo. É fundamental a consulta individual com o oráculo de Ifá para identificarmos os ajustes necessários de cada realidade, visando conquistar o êxito durante o ano. Iemanjá acompanha o Dudua na regência do ano. Bom, Iemanjá é o orixá que representa as massas, as multidões, está associado aos cardumes, representa também as regiões costeiras. Em Outoranico nasce a agitação do mar, onde Iemanjá surge como detentora dos 7 mares. Significa que continuam os perigos no mar, grandes naufrágios, poluição no mar, alerta de tsunami em locais inusitados, perigos de avanço do mar sobre os bairros costeiros, mar revolto, afogamentos, grandes oportunidades nas zonas portuárias, comércio marítimo ganha ainda mais força, descoberta do oceano, turismo marítimo, transporte de carga, crescimento das áreas de navegação.
fiscalização e normas mais rígidas nas praias. Iemanjá significa soberania feminina, ênfase na entrada massiva das mulheres na política e em outros setores da sociedade. Segundo essa regência, é importante frisar que o empoderamento feminino tem evitado grandes tragédias na sociedade, inclusive mais guerras. Iemanjá salvou o mundo. É importante compreender a importância da mulher em posições de poder e liderança na harmonia do nosso planeta, na harmonia do mundo e da nossa sociedade. Indica também campanha de incentivo à amamentação, perigo nos hospitais neonatais, vírus, prevê surgimento de vacinas que resguardam a saúde de crianças e o surgimento de casos de doenças da infância. Atenção à vacinação. Diz Sifá o Turanico, a sabedoria é a beleza mais refinada de um amor. Significa que a maturidade será a chave do sucesso. E êxito é atuar com bom senso e ser coerente é ser responsável, é ser maduro. Indica que estamos avançando para uma sociedade cada vez mais criteriosa. Indica que as regras e as leis vão se consolidar. Um ano menos tolerante com excessos e ações inconsequentes. Indica punições e o surgimento de leis mais duras para impor limites, como, por exemplo, legislação de trânsito, internet, enfim, todo tipo de lei. Um ano de provações. Todas as ações irresponsáveis e inconsequentes serão cobradas energicamente. Veremos, por exemplo, celebridades, autoridades políticas sofrendo consequências a tempo não testemunhadas. O Turanico ganhou no jogo. Indica bons índices na bolsa. Entretanto, acompanhado de algumas oscilações. Indica renovação e renascimento das criptomoedas, crescimento e regularização dos jogos de aposta na internet, cassino, loteria, também jogo do bicho. Um ano positivo para alguns investimentos, desde que seja feito com responsabilidade. Muitas teorias sobre investimentos esse ano. Muitas crises, escândalos e fiscalizações dos jogos de azar, jogo do bicho, etc. Disse Val Turanico, quem faz bem aos montes, recebe aos montes. Ações altruístas serão recompensadas. Indica destaque e crescimento de empresas, setores e indivíduos que contribuíram para o bem comum. Destaque às instituições filantrópicas. Esse Odu, de certa forma, está relacionado à lei de causa e efeito, que é fundamentada na crença de que as ações de uma pessoa terão consequências proporcionais, sejam elas boas ou más. Um ano de colhermos finalmente os frutos de ações passadas. Um ano de cobrança de contas para os injustos. Veremos como nunca que o mal não compensa e que o mundo não é dos mais espertos. Indica execução de sentenças judiciais, prisões, escândalos e cobranças na política. Combate a todas as ações ilícitas. Bom, o Turanico é um Ifá de transformações. Ou seja, ou cresce ou crise. Empoderamento esse ano vem através das transformações. Precisamos ficar atentos. Um ano de inovações radicais, excepcionais e outras que vão trazer insegurança. Indica fortes desenvolvimentos tecnológicos. Devemos aprender a viver com as incertezas para sermos flexíveis às mudanças. Um verdadeiro adeus ao passado, sobretudo dos modelos ainda obsoletos na sociedade e na política do nosso país. Haverá pessoas que vão triunfar e outras que resistem à mudança. E os dois grupos vão se conflitar na sociedade. Oposições políticas tendem a se intensificar esse ano. Aqueles que querem um modelo tradicional e aqueles que anseiam pelo futuro, pelo novo. O Turanico enfatiza que o poder do mal influencia as pessoas de luz. Representa o poder dos mandatários, onde uns utilizam para o bem e outros se corrompem com o poder e usam para o mal. Indica, portanto, abuso de poder das autoridades, dos chefes de família, dos líderes de todos os setores da sociedade, líderes religiosos, etc. Indica crueldade, tirania e abuso. As autoridades passarão dos limites, principalmente
as instituições que detêm o poder sobre o coletivo, exemplo, as redes sociais, bancos e etc. O Turanico é um ifá de enriquecimento, de riquezas materiais e espirituais. Neste Odu, um saco de dinheiro foi enviado a um lavrador. Medidas de estabilidade econômica vai atrair investidores. Ano próspero no primeiro semestre. Um ano de desenvolvimento na produção agrícola, um salto em paralelo a muitos incidentes que causarão grandes perdas de animais no campo, no mar e nos rios. Indica facilitação de empréstimos e financiamentos ou distribuição de recursos que vai gerar consumo. Aumento da oferta de empregos, debates sobre jornadas de trabalho, carga horária, pois esse Odu recomenda o descanso às quintas-feiras. Escândalo e comoção nacional sobre trabalho escravo. Ao lavrador foi alertado a não transitar nos dias de chuva. Esse ano afirma cautela, o sumo cuidado em dias de tempestade. Indica queda brusca do patriarcado. Entretanto, é necessário o resgate da figura paterna, da figura de autoridade esse ano. Devemos desassociar o patriarcado da imagem paterna. Pois o Turanico indica morte da figura paterna, ou seja, carência dos valores paternos na sociedade, causando grande dificuldade de desenvolvimento aos descendentes. Vivo ou morto, a figura paterna desempenha um papel positivo nesse Odu. Isso pode indicar, sim, uma geração de homens cada vez mais frágeis. O Turanico é um ifá de dinastia masculina, pois é capataz dos mortos masculinos. Indica morte de personalidades do gênero masculino, importantes da nossa sociedade. Figuras que cumpriu o papel de pai, de patriarca na sociedade. Pode ser religiosos, políticos e famosos, etc. Indica abandono de recém-nascidos, casos de aborto e mortandade infantil. Indica um crescimento expressivo de jovens e adolescentes envolvidos em atividades ilícitas. Disse Ifá que o bem e o mal nos ameaçam. Ifá de vida e morte, ou seja, morte e renascimento. Empresas, setores industriais, instituições que vão mal das pernas, acaba esse ano, morre definitivamente. Algumas delas podem renascer das cinzas, porém inovadas, como também indica o surgimento e protagonismo de novas empresas em paralelo. Indica lutos, morte em massa, morte coletiva, grandes desafios para a humanidade. Algo significativo será finalizado esse ano que vai impactar o Brasil e a geopolítica. Pois o Turanico dá ênfase aos continentes, ou seja, a geopolítica. O mal ameaça ou seja, indica ameaças que vai pôr em risco a nossa espécie pela primeira vez e vai mexer com a coletividade. Indica renascimento de uma nova era. Entretanto, vitória da humanidade, pois a morte se assusta com os vivos nesse Odu. Um recuo dessas ameaças. Indica empoderamento coletivo contra as grandes ameaças que vai surtir efeito. Todos os arrastos do passado ficam para trás. Aqui nasceu o Paraldo. O bem e o mal nos ameaçam. O ônus e o bônus das redes sociais. O ano vai mostrar os males, os infernos das redes virtuais. Instagram, Facebook, enfim, YouTube, como nunca se viu. Campanha da população contra as redes sociais. Urgência para criar leis mais rígidas após mortes geradas pelo ódio nas redes sociais. Indica o nascimento de novas redes sociais, novas formas de se comunicar e interagir virtualmente. Pois o Turanico também nasceu a comunicação, a conexão entre o céu e a terra através dos mortos. Esse fato também está relacionado às transformações dos meios virtuais e dos veículos de comunicação. Queda das redes de energias, ataques hacks e problemas atmosféricos também são alerta para esse ano. Indica queda de aeronaves em lugares extremos, furacões, tornados e furacões que vão se intensificar, problemas que vão se intensificar. A comunicação com o céu se perdeu nesse Odu.
Indica colapsos e apagões mais sérios nas redes, expansão da exploração do espaço, indica uma revolução nas redes, novas formas de criar fake news, terrorismo, sequestro de contas bancárias e virtuais nas redes. Os fracassos e triunfos das redes sociais serão expostos. Conteúdo virtual cada vez mais caro e menos de graça. Tudo pago nas redes sociais e virtuais em geral. Mais segurança nas redes virtuais após crise. Esse é um ano intenso. O Tronico é um enfado de viagens. Indica crescimento dos roteiros de viagem do turismo nacional e internacional. Também é um enfado de colegiais, ou seja, o mundo é um lugar de aprendizado. Esse ano será de grandes lições, um período de crescimento, conhecimento e evolução social. ênfase na educação. Esse é o enfado do professor de esgrima. A última estocada é da experiência. Indica exaltação do ego na juventude. Filosofia, não se desonra ou ataca que um dia nos nutriu, seja de conhecimento ou qualquer outra ajuda recebida. Jamais se fere alguém que simboliza uma fonte de vida para nós, pais, mães, etc. Segundo o doutor Anico, é o mesmo que fazermos um movimento em direção à morte. Ainda será um ano muito competitivo. Destaque aos esportes. Soluções em momentos críticos que chegarão. Indica atentados aos governantes e celebridades. Jovens e famosos cheios de vitalidade podem perder a vida prematuramente por desafiar os limites da vida na busca por autoafirmação. Indica êxito das autoridades contra contínuos ataques e avanços da criminalidade. Indica greve geral, muitos combates urbanos com troca de tiros de risco para a população em geral. Teremos um ano ainda muito violento. Repercussão de casos de filhos que tornam-se inimigos dos pais. Alertas sobre a violência de alunos contra professores nas escolas ou em outros setores. O Tronico é o enfado dos milionários. Entretanto, ensina que o dinheiro não é a salvação de tudo. Esse ano compreenderemos o real valor do dinheiro e das posses. Indica sofrimentos, arrependimentos, prisões daqueles que dedicaram e arriscaram a própria vida na busca desenfreada pelo dinheiro e não conseguiram evitar as tragédias de suas vidas. Um ano de ostentação, desperdícios e exposições de fortuna que chocam a sociedade, pois intensifica a desigualdade. E fá de prórroga não admite demoras, indica um ano dinâmico. Veremos as consequências psicológicas e emocionais das gerações dos quartos, da maré mansa, do mundo virtual, do isolamento e da solidão. O Tronico enfatiza a longevidade, rejuvenescimento e a transformação e o poder do Abrinculó, um ano favorável para realizar aquela transformação necessária. Indica descobertas científicas que vai prolongar a vida e uma maior busca por cirurgias plásticas, bariátrica, harmonização facial, troca de sexo, salão de beleza, academia, engenharia civil, tudo que esteja associado à transformação estará em destaque esse ano. Indica algumas falhas também nesses setores. Recomendo o ebó da letra para despertar em nós a capacidade de nos transformar e garantir a vitória durante o ano. O Tronico enfatiza o sistema nervoso e o cansaço pela vida. Indica epidemia de problemas mentais, depressão, aumento dos casos de suicídio, loucura, que vai exigir urgência de políticas públicas mais efetivas para controlar a situação. As terapias não têm dado conta do problema. Recomenda conexão com os nossos ancestros, pois através deles eliminamos os excessos de medos, inseguranças e fantasmas do inconsciente. A cura encontra-se na adoração aos nossos antepassados, segundo o Dr. Anico, ou ajuda delas. Esse é um enfado de seca severa. Crise hídrica. Seca tende a se agravar comprometendo lavouras e agropecuária. Seca dos rios, dos lagos. Nexodu e Cu secou os rios. Indica crescimento da construção dos reservatórios de água, agravamento de problemas do sistema de saneamento básico, incluindo esgoto, abastecimento de água, falta de água potável, que terá consequências significativas para a saúde pública e o meio ambiente. Epidemias podem surgir devido à seca. Indica um grande esforço para gerenciar a escassez de recursos naturais, assim como de alguns alimentos devido às crises climáticas. Nexodu Ogum abriu os caminhos de Iemanjá. Indica desenvolvimento do setor de transporte, automóveis, crescimento desse ramo, sobretudo dos transportes alternativos, trens, metrô, muitas inovações, Uber, indica colapso também, crises nesse setor, leis mais rígidas para controlar essas crises e os eventos negativos que podem abalar a sociedade.
Rodovias e estradas de grande importância prejudicadas. Iniciará grandes projetos para ampliação, a construção de rodovias que ligam estados e municípios. Indica também dificuldade de trânsito e logística devido a acidentes, greves. Pode, assim, haver um comprometimento no abastecimento devido a essas situações. Disse Fá, o sol nasce para todos, menos para você. Ou seja você mesmo o seu próprio sol, a sua própria luz, e nos dias de escuridão, utilize a sua luz e ilumine os demais, a si mesmo o seu próprio caminho. E jamais se tornará dependente dos dias ensolarados para ser feliz. Indica elevação da autoestima da população. Exodu indica soluções através do poder pessoal, contar com nós mesmos e não com os salvadores da sociedade, políticos e ícones. Indica que a imagem dos ídolos começará a cair e a perder valor. Indica a queda das monarquias, dando lugar a um conceito mais humanista e igualitário. O coletivo, não os reis, sim, vai se empoderar. Famosos começarão a se tornar comuns e a imagem dos ícones cairão por terras, artistas, reis, influências, etc. Alerta também de tormentas solares. O torneio que é um enfado de haste e isolamento. Cresce a busca por descanso, morteiros, casas de repouso, retiros, lugares onde podemos nos afastar do cotidiano caótico. Veremos, portanto, pessoas famosas dando uma pausa da noite para o dia na carreira, na busca por tratamentos e descanso. Outras entrarão em colapso. Primeiro testemunho é o do Okanasode, destaca o nascimento dele, médico e mensageiro da paz. Indicações humanitárias importantes que ajudarão a amenizar a violência da guerra. O país pode enviar tropas em missão humanitária. Indica crescimento da indústria farmacêutica, arte, música ganham destaque durante o ano. Crescimento das organizações não governamentais. Verá à tona a necessidade de ações mais efetivas no tratamento de dependentes de drogas, abordagem que surtirão efeitos após expor realidades ocultas. Soluções para os planos de saúde, revolução na área médica, novas maneiras de nos alimentar, novos produtos, enxurrada de teorias alimentares. Bom, o Okanasode diz, o que se sabe não se pergunta. É inútil buscarmos orientação se não estamos dispostos a mudar de ideia. Entendam que orientação e validação são coisas distintas. Qualquer orientação ou tratamento só será produtivo se estivermos abertos a considerar outras perspectivas. E para isso é necessário ter a mente aberta para enriquecer a nossa compreensão sobre os fatos. Mentes fechadas, com ideologias defasadas, não vão triunfar. Crescem os debates os debates políticos que não levam a nada, conflitos de ódio, teorias infundadas que não levam absolutamente a lugar algum. Uma enxurrada de informações superficiais, um ano de proliferação das fake news, o Okanasode é um enfado de mentiras, chuvas torrenciais e quedas de raios com impactos violentos, grandes incêndios marcam 2024. O Okanasode alerta ameaça de bombas e ataques terroristas, Ifá do Tigre. Assassinato por proliferação de mentiras, adultérios e etc. Enriquecimento das classes mais humildes. O Okanasode é um ifá de erotismo, indica muitas exposições eróticas, enxurradas de vendas de conteúdo erótico, uma revolução nesse setor. Sexo cada vez mais barato, alto índice de prostituição. Indica crescimento das doenças sexualmente transmissíveis. Crescimento absurdo dos casos de estupro e abuso infantil. O Okanasode destaca a importância dos cães na sociedade. Tê-los em casa trará segurança, sorte e livramentos. Animais, sobretudo os cães, terão protagonismo esse ano. Em contrapartida, indica ataques de animais ferozes ainda não domesticados. Indica crescimento expressivo no mercado pet. Crescimentos de shows e eventos, utilização de terra para produção agrícola, tremores de terra jamais vistos na nossa geração, posse imobiliária será discutida, desabrigados, moradores de ruas e comoção nacional, leis que beneficiam as mulheres, ações efetivas que ajudarão a reerguer os desabrigados pelas chuvas, forças armadas, reformulação, ênfase na aeronáutica e na marinha. Autora da Coi de Cifá, ninguém foge do destino. Finalização de processos do passado. Os que acreditam que escaparam serão pegos esse ano, em todos os âmbitos da sociedade, sobretudo na política. Autora da COI, Ifá de comerciante, prevê salto das pequenas empresas, comércio de bairro cada vez mais competitivo.
Indica também um ar mais seco, um alto índice de poluição. Neste odor nasceu as secreções nasais, casos de varíola ou doenças já erradicadas, vírus e fá de enfermidades graves se alastrou pelo mundo. Muitos questionamentos dos sistemas religiosos. As crises religiosas se intensificam, prisão, decadência e até morte de líderes religiosos. Indica leis que vão limitar as religiões. Guerras religiosas, preconceito e racismo religioso terá ações mais duras durante o ano. Caminho dos lucumios e abacuás. O ano pode ser de frio intenso. Repito, nasce as secreções nasais, alerta de vírus, doenças pulmonares e o surgimento de enfermidades graves na sociedade que vai preocupar as autoridades sanitárias. Inundações e granizos persistem, alerta de praga nas plantações, indica crise na área militar. Bom, para finalizar, o Turanico enfatiza a união das raças. Casos graves de racismo esse ano, além de serem combatidos duramente, surgirá uma conscientização nacional que iniciará um processo de união das raças, como um princípio essencial de respeito e equilíbrio à diversidade e dignidade de todos os seres humanos. Bom, recomendações. Recebeu do Dua para vitalidade e longevidade, telha de Egon para o êxito material e equilíbrio emocional turanico. É bom para nos impulsionar em direção ao êxito, o turanico. Receber Inli e Abata para garantir a saúde material e física, garantir a paz durante o ano e o livramento das traições do Canaçoder. Receber a deidade Oro, o Turanico e o Toradakoi, para quem pode. Oferecer um acocó ao espírito do Pai, o Turanico. Bom, grato pela atenção de todos, mais uma vez. Desejo que haja muitos momentos de alegria e sucesso para todos durante o ano. Grande abraço.